chegando agora, eu vou situar em relação ao tema. Então, hoje nós estamos falando sobre os desafios na consultoria, né? Então, lembrando que desafio é algo que possa te ajudar no seu crescimento. Então, veja o desafio como uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento, e por isso que é importante falar desse tema. Então, um primeiro desafio é, sim, o receber o feedback, é você ter maturidade, não entrar na defensiva para receber o feedback. Um segundo desafio que eu percebo é você poder, né, ter clareza do teu papel na consultoria, de qual é a tua função, quais são as suas atividades na consultoria, e o que não é a sua atividade na consultoria. Por quê? Porque existe um risco de você começar na necessidade de ter aquele cliente. Digamos que você está numa fase da proposta, né? Você está ali ainda propondo, elaborando a proposta, apresentando para o cliente, então você ainda está naquela fase da proposta. E na tua necessidade, na tua ansiedade de que aquele trabalho feche, que você pegue aquele trabalho, né, que ele seja realmente contratado, você querer fazer coisas que não é da tua responsabilidade, que é da responsabilidade do cliente, da empresa cliente. Então, você precisa tomar cuidado, principalmente com a tua ansiedade, e não entrar numas, né, de querer fazer pela empresa cliente. E isso é muito comum acontecer, porque às vezes a empresa cliente não tem, né, o profissional que você está ali se relacionando com a empresa cliente, ele não tem clareza de qual é o teu papel, de como ele vai estabelecer essa relação com você. Tanto que isso foi o tema da minha pesquisa do mestrado, né? Eu pesquisei consultoras e era muito comum aparecer assim, né? Uma das queixas que vinha, porque eu pesquisei prazer e sofrimento no trabalho da psicóloga consultora. E uma das queixas que vinha era no sentido da consultora, né? E 90% eram psicólogas. Então, da consultora se sentir ter vivências de sofrimento no trabalho quando a empresa queria ter uma relação com ela como se ela fosse uma empregada da empresa, de subordinação. Porque quando você vai para a consultoria, um dos teus desejos, e pelo menos isso na pesquisa, na minha pesquisa do mestrado, apareceu, né, como sendo assim 100%, uma das motivações, uma das necessidades é de ter mais autonomia, de você poder ter mais qualidade de vida, de você poder ter o seu tempo para ter possibilidade de fazer o seu tempo, né, de organizar o seu tempo, não ficar subordinada a alguém que vai determinar o seu tempo. Você negocia o seu tempo. Mesmo que seja com o cliente peça uma agenda para você, você tem a possibilidade de falar sim, ok, posso te atender, como também falar não, não vai dar para atender, ok? Então, quando você vai para a consultoria, esse é um dos objetivos, ter autonomia. E aí, se a empresa, né, por falta de clareza, quer estabelecer com você uma relação de subordinação, e você, por outro lado, né, com a necessidade de ter aquele trabalho, você entra nessa relação de subordinação, aí você já comprometeu a qualidade do teu trabalho e vai comprometer também a qualidade dos resultados. Por que eu digo isso? Porque, veja, nós psicólogas, nós temos uma autonomia técnica, nós precisamos ter essa autonomia técnica, nós precisamos ter uma autoridade quando nós estamos trabalhando como psicólogas na área organizacional, né, ou como psicóloga do trabalho,
que nos possibilite escolher quais as metodologias que nós vamos utilizar para um determinado objetivo, como nós vamos conduzir essa metodologia, enfim, entre outros aspectos, né? Como, por exemplo, deixar claro para a empresa, olha, para realizar esse trabalho, eu preciso de um espaço que tenha tais condições físicas, que não tenha interrupções, por exemplo, isso eu coloco, inclusive, no contrato de trabalho, né? Se eu vou trabalhar com um grupo de desenvolvimento dentro da empresa, nas instalações da empresa, então eu solicito, eu já deixo ali na proposta que, olha, a sala, né, que vai ser realizada a atividade, ela precisa garantir a privacidade do grupo, ela precisa garantir o sigilo do grupo, né? Então não pode ser uma sala onde as pessoas vão ouvir, quem estiver fora vai ouvir o que está sendo dito ali no grupo. É grupo de desenvolvimento? É, mas o grupo de desenvolvimento tem momentos que vão compartilhar, muitos momentos que compartilham questões pessoais, questões, às vezes, do trabalho, enfim. Então, a gente faz um contrato de sigilo no início, né? Então, é importante que esse ambiente favoreça isso. Então, se eu não tenho essa autonomia, e se o cliente não reconhece a minha autoridade, ele vai me colocar em qualquer lugar, ele não vai considerar essa questão da privacidade do grupo, ele vai deixar as pessoas interromperem, né, o trabalho ali de desenvolvimento. Por quê? Porque você pediu, mas ele não reconhece a tua autoridade, então ele vai fazer do jeito que ele acredita que deva ser, né? Teve uma vez, me lembrei dessa situação. Bom, eu tenho várias histórias para contar, mas eu lembrei de uma agora, que eu estava numa organização em São Paulo. Eu acredito que foi mais uma falta de comunicação da área de RH para as pessoas, porque eu deixei isso claro lá no contrato. Ia ser feito um trabalho de desenvolvimento de líderes, né, com gestores, na sede da empresa, da organização. Não é uma empresa, é uma organização. E aí a gente, em grupo, né, em círculo, em grupo, programa de desenvolvimento, de repente, uma moça abre a porta e entra com um papel na mão, assim, entra e vai em direção a um dos participantes, que depois eu descobri que era o gestor dela. Naquele momento, o que, que eu fiz? Eu silenciei o grupo, eu pus a mão assim, né, e falei para o grupo dar um tempo. Eu esperei a pessoa fazer o que ela tinha que fazer ali. Ela percebeu que, né, que ela tinha, pelo silêncio que ficou, né, ela percebeu que ela tinha invadido um espaço que não era oportuno ela ter feito aquilo, não era adequado. Quando ela terminou lá, pegou as assinaturas e tal, ela saiu, e aí eu retomei com o grupo e também falei, reforcei para o grupo, falei, olha, né, da importância de orientar a equipe, né, para que não ficasse entrando, se fosse necessário que batesse na porta, enfim, aquelas coisas básicas que a gente faz. Mas para eu poder fazer isso, e eles também entenderem e aceitarem, né, fazerem isso, seguir essa regra, eles precisam me reconhecer como uma autoridade. Tem algumas regras que você vai negociar com o grupo, quando você está trabalhando com o grupo, né? Por exemplo, às vezes horário de intervalo, tal, você negocia de almoço, às vezes vai prorrogar ou não, vamos ficar um tempinho para compensar, enfim, tem algumas regras, entre outras, que a gente negocia com o grupo. Tem algumas que a gente não negocia, né? Como, por exemplo, essa questão dos limites, do sigilo, não dá para negociar. Gente, sigilo é importante. Quem quebrar a regra do sigilo, não dá para permanecer no programa de desenvolvimento, né? Então, isso é muito claro, precisa deixar muito claro. Então, se você não tem essa clareza do teu papel, se você não
tem clareza da tua autoridade, não se reconhece como uma autoridade, não exerce a autoridade também ali perante o grupo, o que vai acontecer? A empresa também não vai reconhecer. E aí você perde mão, né? Você perde a mão do teu trabalho totalmente. Então, e ter clareza, sim, que algumas atividades, até mesmo atividades operacionais mesmo, sabe? Não é você quem vai fazer. Quem tem que fazer é a empresa, não é você. Você não é contratada para algumas atividades operacionais, né? Deixa lá a empresa dar conta disso. Você pode até sinalizar de uma forma educada, cuidadosa, como, por exemplo, olha, vocês vão fazer em que local? O local já está tudo ok, já reservado, tal, né? Porque isso também foi um aprendizado para mim. Eu também coloco na proposta, né, que as condições físicas, como eu falei para vocês, né, o espaço onde vai ser realizada a atividade precisa garantir a privacidade do grupo, precisa garantir isso, né, tem que ter tais condições. Então, eu coloco lá na proposta para a empresa, para eu não ser pega de surpresa com algumas situações que eu já fui lá no início da minha carreira como consultora. Então, a gente vai aprendendo, né? E esse aprendizado, ele vai aprimorando o trabalho. E é isso que vai possibilitando que você possa ter um resultado em termos de faturamento também significativo. Então, quando eu falo para você, né, que aqui eu ensino você a faturar 15 mil por mês, dando consultoria para a empresa, esse é um resultado possível e às vezes é possível você até faturar mais do que isso, muito mais do que isso. Mas para você poder ter esse resultado, você precisa ter um método e você precisa ter alguns cuidados que vão aprimorando o teu trabalho, que vão dando mais qualidade para o teu trabalho, que vai aumentando a sua competitividade, que vai fortalecendo a tua imagem profissional, o teu reconhecimento, e como consequência vem o reconhecimento também em termos de faturamento, que vai aumentando. Então, as coisas não estão desconectadas, né? Isso tudo tá junto ali. Você precisa ter essa visão de que algumas decisões são estratégicas, você precisa se posicionar, por exemplo, como uma autoridade que vai dizer o que pode e o que não pode. Por quê? Porque você está fortalecendo esse lugar, a construção desse lugar, do teu papel, e também para você ter como consequência os resultados que você quer ter em termos de faturamento. As coisas não estão desconectadas, né? Então, isso também é bem importante. Então, esse é um segundo desafio que eu vejo que precisa ficar atenta, e precisa ficar atenta principalmente porque num sistema capitalista, quem tem o poder é quem paga tem o poder, né? E às vezes algumas colegas confundem isso e aí entra numa relação de subserviência com a empresa, ao invés de ser uma relação de respeito. E eu falo sempre isso, é só uma máxima que eu criei, que é não confunda respeito com a organização cliente, né, com a empresa cliente, com subserviência à empresa cliente. Você respeitar, você ter uma relação profissional, você honrar o compromisso profissional que você fez com a empresa, que você foi contratada para desenvolver, é uma coisa. Você ser subserviente à empresa, aceitar fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. E às vezes você tem que se posicionar, inclusive para garantir a qualidade do teu trabalho e para preservar, isso é mais importante ainda, para preservar a integridade das pessoas. Porque lembra lá no nosso código de ética, está previsto que nós somos responsáveis em promover a saúde mental, né, das pessoas com as quais nós trabalhamos e também a integridade desse ser humano,
né, com os quais nós estamos ali trabalhando. Então, isso é um compromisso ético nosso. E se você não tem essa clareza, se você aceita fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você está ferindo esse aspecto ético, você está comprometendo a qualidade do teu trabalho, você está comprometendo, entre outras coisas, a tua imagem profissional. E aí você não vai conseguir faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Você não vai. Por quê? Porque vai ser inviável, né? É como consequência da qualidade do teu trabalho, daquilo que você oferece. Então, fique atenta a esse segundo desafio. Um terceiro desafio, e não menos importante, né, do que os outros, é você se manter competitiva. Existe uma diferença entre você competir e você ser competitiva, né? Eu acredito que você saiba disso, porque quando a gente entra na competição, a relação que se estabelece é alguém vai ganhar e alguém vai perder. É esse tipo de relação. E nessa competição, às vezes ela pode ser até uma competição predatória, né? E sendo uma competição predatória, para algumas pessoas, dependendo dos valores, né? Porque se a pessoa entra numa competição predatória, os valores dela é na base do vale tudo, para eu poder ganhar. Então, alguém ganha, alguém perde, então vale tudo. A competição, ela te leva para esse lugar, muitas vezes. Já você ser competitiva, que é um desafio e é extremamente importante para nós, consultoras, né? Para a gente poder ter esse faturamento de 15 mil por mês, a competitividade, ela vai te colocar no lugar em que você está atualizada, você está inovando e você está, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples aí, você está na pista, você está ali, sabe, de igual para igual com os outros profissionais. Né? Se fala um determinado tema, um determinado assunto, você sabe do que está falando, mesmo que você não vai trabalhar com aquele assunto. Eu vou te dar um exemplo. ESG, né, que é a sigla de desenvolvimento sustentável, de governabilidade, de social, né, de cuidado social, enfim, que tá ligado lá, né, ao Pacto da ONU, as diretrizes da ONU, para o Pacto Global, para a sustentabilidade do mundo, dos negócios, enfim. Você precisa ter uma noção do que é ESG. Por que as empresas estão falando disso? E o que isso tem a ver com o desenvolvimento de pessoas? O que isso tem a ver com saúde mental no trabalho? São os dois temas, né, que eu trabalho aqui com vocês nesse perfil aqui no Psi nas Empresas, aqui no Facebook, no Psicóloga nas Empresas, no YouTube também, no Psicóloga nas Empresas, são essas duas áreas principais aí que eu atuo, que são as áreas que eu atuo também na consultoria hoje. Então, é um tema que você não precisa trabalhar com o ESG diretamente. Você tem que ter uma noção do que é isso, ok? Por exemplo, etarismo. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás que eu tive contato com esse conceito de etarismo, e aí eu vi aqui no LinkedIn, que a gente também está aqui no LinkedIn. Não, hoje nós estamos também no LinkedIn. No LinkedIn eu vi uma pessoa falando, usando o termo há uns 2, 3 anos atrás, de, como que era? Velhofobia, né? Fobia de velho, né? Que é um termo, né? Assim, a definição ela é feia também, mas o conceito desse nome também fica feio, né? E aí eu citei, né? Porque eu tinha lá conhecido o termo etarismo, e eu vi que quando eu falei etarismo, quase ninguém conhecia ali, né? Naquela interação que eu estava fazendo.
Etarismo, mesmo que você não venha trabalhar diretamente com etarismo, você precisa saber o que é o etarismo. Como que o etarismo vai se apresentar nos processos de desenvolvimento de pessoas, nos processos, nos programas de saúde mental no trabalho? Como que é isso? Como que isso se apresenta? Né? Então, é importante também que isso fique muito um conceito que está aí, que está rodando, né? Que você precisa ter essa clareza. Quando você busca se atualizar, busca também inovar, você está aumentando a sua competitividade. Você quer ver algo que aumenta a sua competitividade? É quando você tem um método de trabalho e esse método ele te dá um passo a passo garantindo a qualidade do teu trabalho. Porque o método, um dos principais objetivos do método é isso, é você fazer alguma coisa, respeitando um passo a passo, e que ao final vai te dar um resultado de qualidade. Se você não tem um método, uma hora você faz de um jeito, outra hora você faz de um outro jeito, outra hora você faz de um outro jeito, e com isso você não garante a qualidade. Um dos métodos que eu tenho, que está no método Psi, que foi o método que eu desenvolvi, né, que é resultado do meu trabalho na consultoria. Então, o método Psi, o P é de prospecção de clientes, o S é de serviço contratado e o I é de intervenções. Nas intervenções, e antes até no serviço contratado, esse método prevê assim, que você coloque quais são os objetivos da proposta do trabalho que você vai realizar, né? Ok, então você coloca ali os objetivos. Quando eu vou fazer a intervenção, né, e isso tenho feito bastante, principalmente com palestras, e tem me ajudado muito, e aí, de novo, né, o método é resultado da minha experiência. Então, eu fui vendo que tinha coisas que funcionava, eu fui replicando, fui fazendo e foi dando resultado positivo. Então, aí depois eu me dei conta que era um método, que eu tinha o um método, né? Por exemplo, na palestra, se eu coloco lá os objetivos, quando eu vou começar a palestra, eu já apresento os objetivos, e aí durante a palestra eu vou segmentando a palestra em função desses objetivos. Então, são esses objetivos, então agora a gente vai falar de tal coisa. Aí eu apresento ali. Por que eu tenho usado essa estratégia? Porque algumas vezes eu tive uma experiência assim, que fazia palestra, né, abordava os temas que tinham sido contratados, mas por algum motivo o cliente não ficava não tinha clareza que eu tinha abordado todos os temas que tinha sido contratado, que eu me comprometi em abordar. Eu acredito que aí tem uma série de variáveis, né, que leva a ele até essa percepção. Inclusive, né, de falhas minhas também, né, na comunicação, enfim. Aí eu falei, bom, peraí, eu tenho que pegar então, deixar isso explícito, né? Se ele já contratou lá, se ele falou, sim, é isso que a gente quer, bateu o martelo na proposta, assinou a proposta, falou, não, é isso aqui que a gente quer. Ok, está acordado, né? O que é combinado não é caro. Então tá, então vamos lá para fazer a palestra. Quando eu vou fazer a palestra, eu apresento quais são os objetivos e depois eu pego aqueles objetivos e vou apresentando um a um, e a cada objetivo que eu apresento o conteúdo, falo sobre o conteúdo daquele objetivo. Né? Então, por exemplo, na palestra de hoje de manhã, que eu fiz sobre saúde mental, saúde emocional e autoestima no trabalho. Era um público de vários níveis hierárquicos de uma organização, então ela foi uma palestra mais abrangente, assim, mais genérica, não foi tão específica, né?
Então, um dos objetivos iniciais era definir e apresentar os conceitos, né, apresentar as diferenças, definições e diferenças de saúde mental, saúde emocional e autoestima. Então, foi isso que eu fiz. Olha, gente, então, nesse objetivo aqui, nós vamos. Deixa eu falar para vocês aqui sobre isso. Daí eu vou colocando o meu conteúdo, vou apresentando, enfim, conversando com eles. Veja, isso aumenta a minha competitividade, claro que aumenta. Por quê? Porque eu tenho mais garantia quando eu uso o método de eu entregar para o cliente qualidade, de atender às necessidades do cliente se sentir atendido naquilo que ele contratou e me pagou para eu realizar. É como nós, né? Ninguém gosta de ir numa loja, num serviço, e de repente você paga por um serviço e o que você recebe não é aquilo. Esses dias, 2 vezes aconteceu em menos de 10 dias. Eu estava com vontade de comer torta de limão, mas eu não queria fazer, eu estava com preguiça, estava com muita coisa para dar conta. Eu falei, a torta de limão, eu falei, não vou parar para fazer torta de limão. Eu tenho uma confeitaria aqui que é bem em frente de casa, tem coisas maravilhosas. Eu falei para o meu filho pegar. Ele foi, pegou, no primeiro dia não estava legal, eles fizeram ali na hora, montaram na hora, então não estava gelada, enfim, não estava legal, fiquei frustrada. No segundo dia, passou uma semana mais ou menos, vai o Leonardo de novo lá na confeitaria, viu que tinha torta de limão, comprou, e eu estava acostumada com uma outra torta de limão que tinha um sabor, assim, uma delícia, era do jeito que eu gostava, que eu gosto, que tem bem um sabor de limão ali naquele creme azedinho. Traz de novo a torta de limão desse mesmo lugar. E aí eu descobri o que é que estava fazendo com que eu não gostasse da torta de limão. Eu fui comendo, eu fui sentindo um sabor diferente. Eu falei, gente, mas não tá gostosa, não tá saborosa, que eu gosto quando ela fica mais azeda, ácida, assim, não tô sentindo. Aí eu descobri, essa panificadora, confeitaria aqui perto de casa, eles colocam essência do limão, eles não colocam o suco do limão. A outra que eu gosto, e que é igual a que a minha mãe faz também, coloca o suco do limão. É diferente, o sabor fica diferente. Então, veja, falando lá da consultoria e dando esse exemplo da torta. Eu fui comprar e paguei para ter uma torta de limão. Só que eles me venderam uma torta de essência de limão. A Ana Silvia é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não adianta. O sabor era diferente, mas ainda bem que eu percebi. Fiz questão de dar um feedback para eles no site deles, eles não me responderam, mas também não vou comprar mais lá. Quando eu quiser comer torta de limão, ou eu vou fazer, ou eu vou comprar num outro lugar que eu sei que tem a qualidade que eu quero. Então, essa confeitaria que ela pode ser que eu compre outras coisas dela, mas a torta de limão eu não compro mais, não vou me arriscar mais. Com isso, diminui a competitividade dela em relação a esse produto. Então, quando o cliente contrata consultoria, ele contrata e ele paga para receber X, e ele vai querer receber X. Então, você precisa ter um método para garantir que o cliente receba X e fique feliz com aquele X que você entregou. Isso vai fazer com que você aumente a sua competitividade e vai fazer com que você também fature 15 mil por mês. É uma consequência, não é mágico, né? É uma consequência de um trabalho, de um cuidado que você tem na consultoria. Talvez algumas colegas falem assim, né? Mas, Ana Silvia, veja bem, né? Competitividade é difícil, né? É muito trabalhoso a gente se manter sempre competitiva.
Então, ser consultora, você tem que ser competitiva, nossa, isso vai dar um trabalho, né? Eu entendo o que você fala. E sim, dá trabalho. Eu concordo com você que dá trabalho. Mas pensa comigo, quem é empregada, quem trabalha por CLT, que recebe o seu salário no final do mês, para ela garantir que ela vai dormir hoje e amanhã ela vai chegar no trabalho, e o trabalho dela, o emprego dela vai estar lá garantido, ela também não tem que ser competitiva? Ela também não tem que estar se atualizando, não tem que estar procurando aprimorar o trabalho dela, oferecer qualidade, ela também não tem que se manter atualizada, inovando? Também, da mesma forma. É só uma questão de escolha se você vai querer fazer isso dentro de uma empresa, como empregada de uma empresa, como CLT, que eu já fui, não tenho nada contra isso, tá? Ou se você vai querer fazer isso como autônoma, como profissional autônoma, como uma empreendedora, você tendo o teu negócio. Essa é a escolha, porque a diferença, não há diferenças, né? Tanto em uma quanto em outra, você vai precisar trabalhar, se dedicar, né? Também na quando você é empregada como CLT, também você vai precisar aprimorar a sua capacidade de receber feedbacks, também vai ser importante. A relação que você estabelece com a empresa é uma relação, sim, de um vínculo empregatício, de um contrato de trabalho, mas também a pessoa tem que ter a clareza, né, dessa diferença de ser subserviente e ser uma profissional, que também são coisas diferentes. Então, tem os desafios também. É uma questão de escolher onde que você quer viver os desafios, se você vai querer viver os desafios na CLT ou se você quer viver os desafios como empreendedora com o teu negócio, né? Então, os desafios eles estão aí e existem, como eu disse no começo, para que a gente possa superá-los, né? E quanto mais a gente supera desafios, mais a gente se aprimora, a gente cresce, mais a gente se fortalece. Eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, que o Nietzsche diz que o que não nos mata nos fortalece. E eu penso que é isso mesmo, né? Aquilo que, se não te matou, pode ter certeza que vai te fortalecer, vai te tornar um ser humano melhor, vai te tornar uma profissional melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, né? Um ser humano melhor. Não tenho dúvidas disso. Um jeito errado de você lidar com esse tema, né? É você não ter a consciência de que na consultoria, para você poder faturar 15 mil por mês, você precisa sim investir no seu autodesenvolvimento. E também você precisa ter essa clareza, não só do autodesenvolvimento, mas também dessa flexibilidade que a consultoria vai também exigir, né? De você ser flexível, de você poder estar aberta para negociações, para repensar, às vezes, um método, uma forma de trabalhar, uma abordagem, enfim, de customizar o teu serviço, cada empresa de um jeito. Então, essa flexibilidade, ela é importante. Então, esse é um jeito que você começa acertando quando você entra na consultoria, né? De ter essa flexibilidade para receber feedbacks, ter a flexibilidade para se atualizar, para inovar, para ouvir o que o cliente precisa, para desenvolver uma solução que esteja alinhada às necessidades da empresa cliente. Isso é um jeito certo e que vai te levar para o sucesso, com certeza. Um pequeno passo para você começar agora, né? Eu penso que o primeiro passo é você, primeiro assim, decida iniciar na consultoria, mas inicie com um método, não abra mão de ter um método de trabalho.
né? Um método que vai te ajudar a como prospectar empresas. Tem vários métodos. Eu uso o meu, que eu confio no meu, que eu sei que ele é resultado dos meus 21 anos de experiência e funciona, né? Então, tem um método para prospectar clientes, tem um método para elaborar propostas de trabalho, tem um método para poder fazer as intervenções, que você sabe que tem diferença das intervenções em saúde mental no trabalho, das intervenções de desenvolvimento humano, são intervenções com abordagens diferentes. E quem vai te ajudar a ter essa clareza das diferenças? O método que te ajuda, ok? Então, isso é um pequeno passo para você poder começar e faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Então, eu agradeço a tua companhia, peço para que você curte, né, essa live, se foi útil para você, aí está a nossa reciprocidade, é uma forma de você também agradecer, né, a minha disponibilidade aqui de estar compartilhando a minha experiência, o meu conhecimento com você. Se foi útil, curte, se você estiver no YouTube, Facebook, LinkedIn, aqui no Instagram. E se você só sabe de alguém que, ouvindo isso que nós conversamos aqui hoje, vai se beneficiar, uma outra colega psicóloga, compartilhe essa live com essa colega, né? Dá essa indicação para ela, eu tenho certeza que pode ajudá-la, né? Se ela está pensando em iniciar na consultoria, em faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas, então compartilha, ok? No mais, amanhã eu vou fazer mais uma live, só que vai ser no horário de almoço, depois do almoço, eu vou trabalhar com o grupo de manhã e depois do trabalho com o grupo, eu vou estar por aqui mais ou menos lá para 1h30 da tarde. Se você estiver disponível, assiste ao vivo, se não, depois a gravação você vai poder assistir também. Por hora, muito obrigado por estar aqui, vocês que estiveram aqui, eu vi o nome de todos vocês aqui, não vou nominar aqui, mas estou vendo aqui os nomes, muito obrigada, fiquem bem, sucesso e contem comigo para você faturar 15 mil por mês dando consultoria para empresas. Um abraço.